Os alanos são um antigo povo nômade, cuja história abrange vastos territórios, desde as estepes do Mar Negro, o Cáucaso, até a Europa Ocidental. A migração deles e a interação com várias civilizações deixaram mudanças culturais e políticas únicas nessas regiões. Em diferentes épocas, eles lutaram contra Roma, fundaram seus próprios reinos e influenciaram a formação dos povos do Cáucaso. E no vídeo de hoje, vamos acompanhar a história dos alanos desde o seu surgimento até os dias atuais. Antes de continuar, peço que não se esqueça de apoiar o canal através do patrocínio no YouTube ou no Patreon. Também ficaremos felizes com seus likes, sua inscrição e, é claro, com comentários gentis. Vamos direto ao assunto do episódio. No início do século IV a.C., muitas tribos nômades sármatas de língua iraniana começaram a aparecer na região Ponto-Cáspia. Os mais conhecidos entre eles eram os aorsos, siracos, roxolanos e iázigos. Todos faziam parte de uma cultura cita mais ampla. Fontes chinesas do início do século I d.C. nos dizem que os aorsos passaram a ser chamados de alanos. O próprio termo alano é derivado, vem da denominação comum dos antigos arianos e iranianos. Parece que os alanos surgiram como um grupo dominante entre os aorsos em algum lugar das estepes ao norte do Mar Cáspio. E o crescimento do seu poder obrigou os outros aorsos a migrarem através do Don. Nos séculos seguintes, os alanos ocuparam uma posição dominante entre as tribos sármatas do Mar de Azov e do Pré-Cáucaso, de onde faziam incursões na Crimeia, no Transcáucaso, na Média e na Ásia Menor. O historiador romano Cássio Dião relata que o rei da Ibéria, Forsman II, incentivou os alanos a invadirem os territórios romanos vizinhos no ano 135. Foi justamente na Capadócia que o avanço deles foi interrompido pelas legiões sob o comando de Flávio Ariano. Ariano também era historiador e documentou sua tática defensiva na obra Disposição contra os Alanos. No século IV, ocorreram cataclismos que mudaram drasticamente o equilíbrio de poder na região das estepes do Ponto. Do leste, chegaram novas tribos nômades, os hunos. No século XIV, ocorreram cataclismos que mudaram drasticamente. Все на своем пути на запад. Uma parte dos alanos foi derrotada e os demais ficaram diante de uma escolha difícil: partir para o oeste ou ficar e lutar. No final, os alanos se dividiram. Alguns, junto com outras tribos, partiram para o oeste e se tornaram parte da grande migração dos povos. Os outros permaneceram em seus territórios ancestrais, em ambos os lados do Mar Cáspio. Assim ocorre a divisão dos alanos em dois grupos, cada um seguindo seu próprio caminho de desenvolvimento histórico. Aquelas tribos dos alanos que partiram para a Europa, junto com os godos germânicos, passaram a buscar refúgio no território do Império Romano do Oriente e, inicialmente, até o receberam do imperador Valente. No entanto, entre as tribos e os romanos, surgiu uma tensão que, no final das contas, resultou em uma revolta armada. O auge desse conflito foi a Batalha de Adrianópolis em 378, onde os cavaleiros alanos serviram no exército gótico sob o comando de Fritigerno. A batalha foi uma vitória decisiva dos godos, na qual o imperador Valente morreu. Após a batalha, os alanos, agora europeus, se dividiram em vários grupos. Alguns passaram a lutar ao lado dos romanos como aliados federados. Outros se juntaram como mercenários aos visigodos, ostrogodos e hunos. Mais notável ainda é que uma parte dos alanos ocidentais, a leste do rio Reno, se juntou aos vândalos e suevos para a invasão do Império Romano do Ocidente. O historiador franco Gregório de Tours, em seu livro História dos Francos, menciona que um grupo de alanos liderados por seu rei Respendial ajudou os vândalos na batalha contra os francos. No dia da travessia do Reno, em 31 de dezembro de 406, depois disso, os aliados invadem a Gália e, em seguida, a Península Ibérica. Em 411, entre os alanos, vândalos e suevos, surgiu a questão de como dividir as terras da Península Ibérica. Decidiram tirar a sorte.
No final, os alanos ficaram com as antigas províncias romanas da Lusitânia e da Cartaginense. Seu reino foi um dos primeiros reinos bárbaros fundados por reis. Основанных на Западе. Os alanos ficaram com a Galícia costeira, ou como também é chamada, Galécia, e os vândalos ficaram com a Bética e o restante da Galícia. Parece que os alanos dominavam essa aliança, já que receberam mais territórios do que todos os outros. Mas o trio bárbaro controlou a Espanha por pouco tempo. O Império Romano, embora estivesse à beira do colapso, conseguiu incitar os visigodos liderados por Valia contra eles. Em 418, eles derrotam os alanos e o rei deles, Adac, morre na batalha. A derrota foi tão dolorosa que os alanos foram obrigados a se submeter ao rei vândalo da Galícia, Gunderico. Mas a pressão dos visigodos na Espanha continuava. Por isso, em 429, os vândalos com os alanos, sob o comando do rei Geiserico, sucessor de Gunderico, atravessaram o Estreito de Gibraltar para o norte da África, onde foi criado o reino dos vândalos e alanos. Aquela parte dos alanos que não foi para a Espanha, sob a liderança do chefe chamado Goar, escolheu seu próprio caminho. Em 442, o mestre militar do Império Romano do Ocidente, Flávio Aécio, convenceu Goar a estabelecer os alanos no norte da Gália, nos arredores de Aurelianum, atualmente Orleães. Isso foi feito, é claro, por razões de segurança. Os alanos deveriam controlar os camponeses rebeldes bagaudas, os aldos, e impedir que os visigodos expandissem seus territórios ao norte do Loire. Goar concordou com essa proposta e fez de Aurelianum sua capital. Sob o sucessor de Goar, Sangibano, os alanos desempenharam um papel crucial na defesa contra a invasão dos hunos de Átila na Batalha dos Campos Cataláunicos. Depois disso, eles entraram em conflitos constantes para ajudar a conter as ambições de seus vizinhos agressivos e preservar seu pequeno reino. Em 461, por ordem do mestre militar na Itália, Recímero, o governante do Império Romano do Ocidente, Maioriano, foi assassinado. Em seu lugar, Recímero colocou no trono seu protegido, Líbio Severo. No entanto, muitos governantes das terras periféricas da parte ocidental do Império Romano não reconheceram o novo imperador. Entre eles estava também o mestre militar, de fato governante das regiões do norte da Gália Romana, Egídio. Durante vários meses após a ascensão de Líbio Severo ao trono, as relações entre Recímero e Egídio permaneceram tensas, mas não houve qualquer ação militar entre eles. A situação mudou em 462, quando o governante dos visigodos, Teodorico II, declarou seu apoio a Líbio Severo. Ele decidiu atacar as terras ao norte do rio Loire, que estavam sob o controle de Egídio. Presume-se que o principal motivo dessa decisão do rei dos visigodos foi expandir seu poder sobre as regiões do norte da Gália. Os alanos, assim como os francos, eram aliados de Egídio. Eles entraram em batalha contra os visigodos em Orleães. Em 463, os visigodos foram derrotados. Por volta de 503, o franco Clovis I atacou a Armórica, mas foi derrotado pelos alanos. Apesar disso, os alanos, que já haviam se convertido ao cristianismo, assim como Clovis, queriam melhorar as relações com ele para enfrentar os visigodos hostis, que cobiçavam as terras ao norte do Loire. Por isso, foi firmado um acordo pelo qual Clovis passou a governar os diversos povos da Armórica, e o poder militar da região foi integrado ao exército dos Merovingios. Foi justamente a partir desse momento que os alanos desaparecem dos registros históricos, pois provavelmente foram assimilados pelos francos. Na segunda parte do vídeo, vamos analisar o destino do grupo de alanos, que permaneceu em suas terras ancestrais. Esses alanos se tornaram sedentários, mas as fontes ocidentais documentam mal essas informações. Os alanos ocupavam o território da planície do norte do Cáucaso, assim como as terras ao longo da costa noroeste do Mar Cáspio. No final, eles formaram um estado conhecido como Alânia. No século VIII, ele serviu como um estado tampão vital durante as guerras do crescente califado islâmico,
tanto contra o Império Romano do Oriente, quanto contra os cázaros que migraram para o oeste. O cronista bizantino Teófanes, o Confessor, relata que o imperador Justiniano II enviou seu general Leão, o Isáureo, para subornar o líder dos alanos, a fim de que ele rompesse relações com o reino da Abcásia, que na época era aliado do califa Omíada Al-Walid I. A missão foi bem sucedida. Nos anos seguintes, eclodiu a Segunda Guerra Árabe-Cázara, que também envolveu a Alânia. Seu rei, Itas, atua como vassalo dos cázaros contra o califado. Após Leão Isáureo assumir o trono, cázaros e alanos foram atacados pelas tropas do califa Umar II. O exército Amíada era o segundo. A Миядская армия была разбита. E isso levou o líder cázaro Bardil a construir várias fortalezas defensivas na Alânia. Nos 200 anos seguintes, nenhum conflito na região do Cáucaso ocorreu sem a participação dos alanos. Ora, eles lutavam contra os árabes ao lado dos cázaros, ora com os cázaros contra os bizantinos, ora apoiavam os bizantinos e se rebelavam contra os cázaros. No final do século IX, a Alânia tornou-se independente do Caganato Khazar. E no início do século X, Casária ficou sob a influência de Bizâncio devido à conversão da elite alaniana ao cristianismo. Enquanto algumas famílias da elite alaniana se converteram ao cristianismo, a maior parte da população rural continuou seguindo as tradições pagãs dos antepassados. Os reis alanianos frequentemente faziam alianças com os bizantinos e vários reis georgianos para se protegerem das investidas dos povos das estepes do norte em ascensão, como os pechenegues e os kipchaks. Casamentos entre a nobreza alaniana, georgiana e bizantina eram comuns. Um exemplo marcante disso é o caso em que o imperador Miguel VII Ducas se casou com Maria da Alânia, filha do rei georgiano Bagrá IV. Outra aliança foi selada quando o príncipe alaniano David Saslan se casou com a famosa rainha da Geórgia, Tamara, que era ela mesma meio alaniana. Muitos alanianos também serviram como mercenários para os reis georgianos contra seus vizinhos muçulmanos, os seljúcidas. No final da década de 1230, uma nova ameaça veio do leste com os mongóis. Apesar de os alanianos terem resistido e confirmado sua reputação de excelentes guerreiros, no final do século XIII eles foram finalmente subjugados e sua capital, Magás, foi destruída. Eles caíram sob o domínio da Horda de Ouro e lutaram por ela sob o comando do Khan Tartamite contra outro conquistador, Timur ou Tamerlão. Timur vence em 1395, conquistando temporariamente o Cáucaso e exterminando um grande número de alanianos. Ainda assim, muitos alanianos sobreviveram. Alguns deles migraram para o oeste e se estabeleceram no território da atual Hungria, onde formaram uma nova identidade conhecida como o povo Jaz, mantendo, porém, suas raízes étnicas iranianas e sua cultura. Outros alanos vão mais ao sul, nas montanhas do Cáucaso, onde se refugiam. Dentre eles, formam-se dois principais grupos ossétios, os Digor e os Iron. Muitos deles se estabeleceram no reino da Kartlia, que em 1801 passou a fazer parte do Império Russo. Aliás, por que os alanos passaram a ser chamados de ossétios? O etnônimo Ossétios surgiu na língua russa a partir do nome georgiano dos alanos, Ossi, Ovsi. Consequentemente, o país deles era chamado de Osseti, que com o tempo se transformou em Ossétia Russa. Após a queda da dinastia Romanov, em 1917, e a chegada dos bolcheviques, os alanos, ou seja, os ossétios, se juntaram a eles no conflito contra a República Democrática da Geórgia. Em 1922, os soviéticos estabeleceram controle total sobre a região do Cáucaso, mas foi permitido que a Ossétia do Sul permanecesse como uma região autônoma. Atualmente, os ossétios são o povo que possui os laços genéticos mais próximos com os antigos alanos, com uma população na região do Cáucaso de pouco mais de 500 mil pessoas. A história dos alanos, seja sua peregrinação pela Europa Ocidental ou a luta pela sobrevivência em sua terra natal, no Cáucaso, é uma história de resistência e determinação impressionantes, que não pode ser ignorada ao estudar as ascensões e quedas dos povos das estepes.
Bem, das estepes. É isso por hoje. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!